Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa mini live de 20 minutos, onde nós iremos tratar sobre pensamentos que causam a ansiedade. Fique aqui comigo até o final, que você irá descobrir qual o pensamento ou quais os pensamentos que estão causando mais e mais ansiedade na sua vida. Pensamentos esses que fazem com que a gente fica cada vez mais preso na bolha mental da ansiedade, na bolha mental brutal que é causado também por pensamentos voltados para problemas. O que é um pensamento voltado para problema? É quando nós aprendemos, através de experiências, a pensar de uma maneira não solucionada, que não solucionamos os nossos problemas. E existem vários meios de você fazer esses pensamentos serem o seu amigo e não o seu inimigo, certo? A nossa sociedade, ela está emaranhada, ela está arraigada de pensamentos e perguntas focadas, direcionadas para problemas. E quando o meu pensamento, ele foca em problema, ele é direcionado para o problema, toda vez quando eu coloco o meu pensamento em um problema, eu direciono, o que nós chamamos de sistema RA, para o problema. Acontece que eu vou não levar somente o problema, não vou levar somente o pensamento, mas vou levar também o meu foco. E todo foco é energia. E toda energia, ela é esgotável. Você tem um total de energia no seu corpo e na sua mente que você precisa usar durante aquele dia. E ela é esgotável. E esses pensamentos, eles são sugadores de energia na ansiedade. Então, quais são, Watson Lima, os pensamentos que eu utilizo, que sugam a minha energia e que não resolve nada? Que sugam a minha energia e que eu faço com que eu direcione o meu pensamento para mais e mais problemas. Vai fazer eu crescer mais e mais problemas. Preste bem atenção. O meu pensamento, as minhas perguntas, elas são internas, através do nosso diálogo interno. É aquilo que nós conversamos com nós mesmos. E também as perguntas que eu faço para mim verbalmente, através das minhas ações. Ou seja, é tudo interno e tudo externo. Perguntas no tipo, eu estou ansioso, Watson Lima, eu estou com sintomas, como é que eu faço, o que é que eu tenho que fazer? A pessoa, ela não consegue entender claramente o que está acontecendo com ela, porque é tudo inconsciente, é no piloto automático. Ela consegue ficar com a garganta empolada, a barriga fria ou dolorosa, estômago doendo, estômago com problemas digestivos também. Ou seja, todos os problemas mentais e físicos na mente da ansiedade vai ser causado também por pensamentos, que é formulado na sua própria pergunta através de um aprendizado. Porque nós somos as experiências que tivemos e que temos. E nós não vemos, enxergamos o mundo como ele é. Como ele verdadeiramente é. Quais são essas perguntas, Watson? Quais são essas perguntas que eu devo fazer e que eu não devo fazer? Toda pergunta que eu faço para mim mesmo e todas as perguntas que as outras pessoas, principalmente, fazem para mim, elas têm um impacto emocional. É importante entender isso do ponto de vista inconsciente. Toda vez que uma pessoa chega próximo de você, ele faz uma pergunta que não é direcionada para a solução, é direcionada para problema, vai fazer com que você se sinta menosprezado, triste, desanimado. E essa maneira de você se sentir, o seu estado emocional, vai fazer com que a ansiedade, ela entre no piloto automático e você eleve a sua ansiedade. Você torna ela um pouco mais alta em relação ao que você está obtendo, né? Obtendo.
Quais são essas perguntas, Wades? Primeiramente, de quem é a culpa? Meu querido, a ansiedade, preste bem atenção, você vai se curar da ansiedade, você vai resolver, controlar a ansiedade, a partir do momento em que você não estiver colocando culpa em terceiros. Você não pode colocar culpa em Deus, colocar culpa no sol, colocar culpa nas pessoas, por algo que está acontecendo internamente dentro de você. Hoje eu sou exemplo na minha cidade porque eu consegui e consigo todos os dias controlar a minha ansiedade na raiz. Eu consegui de uma forma totalmente rápida, porque eu larguei os remédios e logo eu fui aprendendo a controlar, a deixar em um nível muito mais baixo. E que é uma ansiedade natural, que é normal a pessoa conviver com ela, que faz bem para o corpo. A partir do momento que eu estava dizendo para mim mesmo de quem é a culpa, o que foi que eu fiz de errado, que me estava fazendo eu acontecer isso com o meu corpo, com a minha mente, você fica preso na mente da ansiedade, nas células enferrujadas da mente da ansiedade, e você acaba se mergulhando mais ainda na bolha através dos pensamentos interrogatórios que faz você se sentir culpado. Mas lembre-se, meu querido, você não é culpado, você não é culpada. Não coloque a culpa. Essas perguntas vão fazer com que você se sinta pior. Em vez de fazer essas perguntas, procure fazer perguntas mais direcionadas para a solução. Uma pergunta muito simples é: o que é que eu preciso mudar? É o que é que eu preciso mudar? A mudança começa interiormente, para poder ela começar a se expandir para outras áreas da sua vida. Outra pergunta: por que eu ainda não resolvi? O Wades conseguiu e eu não resolvi. Você vai bater de frente com uma regra da ansiedade. Ansiedade gera mais ansiedade. Se você está sendo mais ansioso, isso vai gerar mais ansiedade. Não foca no problema. Não direciona o seu foco para o problema. Wades Lima, como é que eu faço para focar o meu foco de pensamento para não problema? Tudo é uma decisão. Primeiramente, você tem que entrar na consciência dos seus pensamentos. Enquanto você estiver no piloto automático, você não consegue enxergar e ouvir os pensamentos. Os pensamentos são tão rápidos, você já faz isso tão rápido, que virou automático, ou seja, está no seu subconsciente. Para que você consiga controlar essa máquina incrível que Deus lhe deu e viver aqui na terra o que Deus prometeu para você, que é a abundância, você vai começar a entrar para a sua consciência. Quando entrar para a sua consciência, você vai começar a trabalhar isso. Mas as perguntas e os pensamentos intrusivos vai fazer com que você se sinta mal e vai virando uma bola de neve. Por exemplo, por que isso está acontecendo comigo? É somente comigo? Outras pessoas não têm. Por que ainda que eu não resolvi isso? Por que ainda que eu não resolvi? E quando você está nessa bolha mental da ansiedade, fazendo esse tipo de perguntas, o próximo passo é atribuir uma culpa, e você geralmente vai atribuir a culpa em outro. Eu comecei, quando eu estava ansioso, em 2015, nessa bolha mental, eu comecei a me culpar achando que Deus estava me castigando. Então eu procurava me perguntar de quem é a culpa? A culpa de eu estar dessa maneira. Por que eu estou dessa maneira? O que é que Deus está querendo de mim? Até que eu entendi que o que Deus queria de mim era que eu mudasse a minha vida para melhor, mudasse a minha vida, mudasse os meus hábitos, me conhecesse melhor, fosse além do que eu estava vivendo, que eu fosse além do que eu estava produzindo e conquistando. Foi para isso que a minha ansiedade veio. A minha ansiedade veio para me libertar de todas as amarras que estavam me prendendo a não crescer, a não me desenvolver, a não me sentir não controlador das minhas emoções. Foi para isso que a ansiedade veio. E eu passei a entender isso e comecei a não culpar terceiros, a não achar que é algo externo,
a não achar que é doença, a não acreditar que isso não é solucionável, que eu posso controlar, que eu posso administrar, que eu não posso ter mais, que eu não posso mais ter problemas de ansiedade corporais. A partir do momento que eu entendo isso, passo a controlar isso na minha vida, isso vai passando a se tornar natural. O Wesley Lima conseguiu e eu não consegui. É porque existe uma mudança que precisa ser feita. Essa mudança, para poder acontecer, tem que aumentar o nível de percepção de mundo, percepção de mundo. As pessoas dizem que a ansiedade é o mal do século, ela vem para destruir você, para trazer a sua vida mais amarga, mais escura. E eu passei a acreditar que tudo isso são verdades e não são as minhas verdades. Isso não são as minhas verdades, são verdades de outras pessoas. Por que eu preciso acreditar nisso? E eu passei a acreditar que a ansiedade ela veio para me beneficiar e veio para eu crescer com aquilo, me desenvolver. Ela vem porque em algum momento, em alguma área da minha vida está estagnada. Quando alguma área da minha vida está estagnada, eu preciso evoluir, porque é natural do ser humano crescer. Quando ele não está crescendo, ele está se sentindo incapaz. E se ele se sente incapaz, ele não está progredindo. E tudo que não progride morre. Uma árvore que não está progredindo, ela morre. Um casamento que não está progredindo, morre. Uma escola que não progride, morre. Tudo que não cresce está morrendo. Então, na época que eu adoeci, eu estava morrendo por dentro. Eu estava morrendo por dentro. Então, eu acredito fielmente que Deus me enviou a ansiedade para poder mudar muitas coisas em mim. Então, eu tenho uma outra percepção da ansiedade. Eu não culpo ninguém por isso. Eu preciso me enxergar e resolver o meu problema. Minha mãe, meu pai, meu padrasto, meus irmãos não vão ajudar nessa hora. O médico não vai ajudar. A única coisa que o médico pode fazer é dar um remédio. E o remédio não cura. Todo mundo sabe que o remédio não cura. O remédio só... Para que serve um remédio? Você corta o dedo, tá doendo aqui. Você vai lá, toma um remédio para anestesiar. Ela vai parar a dor. A dor vai parar. A dor. Mas só que a fratura, ela continua aberta. Quando essa fratura ela vai parar de estar aberta? Só quando você curar, quando o dedo curar. Entendeu? Então essa cura, ela precisa ser interna. O remédio funciona momentaneamente. Claro que o remédio ele funcionou para mim momentaneamente. Me ajudou eu dormir. Mas o que acontece? Eu decidi largar os remédios e hoje eu vivo perfeitamente bem sem eles, graças a Deus. Não tive mais crise de maneira alguma. Vivo perfeitamente bem. Aprendi a controlar meus pensamentos, aprendi a usar minha coragem quando eu tenho um propósito. Em determinada situação, usar a minha coragem, saber onde é que eu estou com medo, o que é que eu estou travando e o que é que eu não estou travando. Então eu parei de culpabilizar as pessoas e eu passei a me enxergar, certo? Então você direcionar o seu foco para um problema, para esses problemas, dizendo assim, por que isso acontece comigo? Eu não estou bom e fulano já está. Esses focos vai fazer você ter mais ansiedade. Porque você está focando, direcionando. A direção do pensamento é você que comanda. Não é algo de cima, não. Você comanda o seu direcionamento. Você direciona o seu foco, a sua atenção. E onde você foca, ali não é só foco, é energia. Você vai direcionar a energia para aquilo dali. A energia vai permitir você se sentir daquela maneira. E o que é que acontece com a sociedade? Quando eu estava doente, toda vez quando eu conversava com a pessoa, eu piorava. Olha só que interessante. Eu piorava porque a pessoa não entendia. E quando ela não entendia, ela fazia perguntas que fazia com que eu me entrasse mais na ansiedade ainda. Ou seja, elas inconscientemente, querendo ajudar, elas prejudicavam. Elas vinham com perguntas, por que você não melhorou ainda? Poxa, se a pessoa vem com essa pergunta, ela não tem a ideia, a consciência de que ela está me prejudicando.
Porque o que ela está fazendo é enfiando a minha cabeça mais ainda na ansiedade. Se a minha mãe chega perto de mim e diz, meu filho, por que você não melhorou? Por que você não faz isso? Ela está querendo me ajudar. A intenção positiva dela é me ajudar. Mas só que ela está me prejudicando. Porque a pergunta que ela faz é pergunta direcionada para o problema. Quando ela diz, por que eu ainda não fiquei bom? Isso ela vai fazer eu enfiar mais ainda a mente na ansiedade e naquele problema, demasiadamente. Vai fazer eu me sentir mal, incapaz. Vai fazer eu me sentir que não sou capaz de resolver meus próprios problemas, que eu não sou merecedor, que eu não sou competente. Ou seja, vai me fazer sentir. As perguntas que as pessoas fazem para mim é foco. E quando eu recebo aquele foco, automaticamente eu me sinto daquela maneira. Então, existem maneiras de você rebobinar esse pensamento e devolver o pensamento. Você devolve o pensamento, porque o pensamento vem e ele internaliza. Quando você rebobina ele, você sente aquele pensamento, porque o pensamento é foco. Isso é importante na mente da ansiedade. Porque você, quando acredita que pensamento e palavras são foco, são energia, você vai começar a se perguntar coisas diferentes para você na mente da ansiedade, que vai fazer você controlar, que vai fazer você ter mais coragem, que vai fazer você ser mais próspero na sua vida e nas suas relações. Então, o que as pessoas e a sociedade muitas vezes faz é enfiar a cara da gente mais ainda na ansiedade. É isso. Por que eles fazem isso? Porque eles querem? Não, não é porque quer. Porque falta de conhecimento. Os pais fazem isso demais. As mães fazem isso demais. Só que eles não têm consciência de que estão fazendo errado. Eu fiz isso demais e às vezes eu me pego fazendo por hábitos. Entende? Então, quanto mais eu levo isso à minha consciência, mais eu vou fazer o bem. Então, não pensar claramente. Quando eu não penso claramente, os pais e as mães, eles não pensam claramente, não sabem do impacto que as perguntas que elas fazem causam na mente. Então, o que acontece? Como elas não têm clarificação, como elas não têm claro na mente delas sobre o impacto que isso está causando na pessoa, ela continua causando. Por quê? Porque ela aprendeu no passado. E nós vivemos através de nossas experiências. As nossas experiências é que vão fazer a nossa interpretação e a nossa realidade. Então, pensamentos voltados para o problema faz o problema se tornar ainda mais difícil. Como assim, Watts? Se eu ficar me perguntando por que isso aconteceu comigo, é culpa de não sei de quem, blá, 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 você não vai assumir a responsabilidade pelos seus próprios pensamentos. O que acontece na mente da ansiedade, isso é um segredo de Estado. As pessoas acreditam que pensamento não pode ser controlado. E eu sempre digo, a única coisa na vida que você controla é os seus pensamentos, e seu corpo e suas emoções. Você não controla nada no mundo. Isso é verdade, nós não controlamos nada no mundo. Mas os nossos pensamentos, nossas emoções, o nosso corpo é controlável. Basta a pessoa decidir. Quanto mais ela faz problema focado no problema, perguntas focadas no problema, ela vai gerar mais ansiedade. Quanto mais ansiedade, mais problema. E quanto mais problema, mais ansiedade. Isso vai virando um bolo de neve, vai fazer com que a sua mente transborde o seu copo de tantas coisas de lixo emocional na sua mente e você vai começar a ter sintomas. Quais são os sintomas, Watts? Falta de fôlego, garganta empolada, você não consegue respirar, coração acelerado demais, você não pode ver uma situação simples na sua vida e você começa a acelerar o coração demais, frio na barriga constantemente, sensação de morte, de que vai morrer, eu vou morrer porque isso.
Você sai diretamente correndo para o médico, quando chega lá, o médico diz que você não tem nada, e você simplesmente teve uma crise de pânico, igual eu tive também, quando eu fui me relacionar e me direcionar ao colégio novamente. Depois da doença, eu tive uma crise de pânico. E a minha mãe nem sabe disso. Porque quando eu cheguei no colégio, foi automático. Quando eu vi o colégio, quando eu cheguei lá, meu coração ficou em um estado de choque, entende? O motivo, eu fui curar isso dentro da própria escola, entendeu? Então, é totalmente curável e controlada a ansiedade. Você aprendeu a ser ansioso, então você precisa desaprender a ser ansioso. Essa é a minha dica para você que quer construir uma nova vida, uma vida 2.0, baseada em novos pensamentos, novos hábitos, novos comportamentos. Você vai fazer isso com certeza, seguindo e colocando em prática o que eu estou dizendo. Valeu? Um abraço, foi um prazer estar com vocês. Compartilhe esse conteúdo com alguém que queira aprender a desaprender a ser ansioso através dos seus próprios recursos mentais e não depender dos remédios para poder viver, certo? Um abraço, Watson Lima, até mais, valeu!